Bom, eh, nós vamos aqui fazer uma abordagem de uma temática que nos é bastante pertinente, que é a temática do direito humano ao meio ambiente. Essa abordagem vai se focar em duas vertentes. A primeira delas diz respeito aos textos de proteção dos direitos humanos, especificamente, que abordam o tema, e, por outro lado, nós vamos trabalhar também alguns textos de direito ambiental, né, de direito internacional do meio ambiente, que abordam o tema da proteção, especificamente do direito humano ao meio ambiente. É interessante destacar, primeiramente, que eu falo em textos, não em tratados, convenções, acordos, etc., ou em declarações. Por quê? Porque falar em textos me permite abordar tanto regras de soft law, quer dizer, textos meramente declaratórios, agendas, etc., como vai me permitir abordar os textos de hard law, esses em tratados internacionais, como nós vamos ver em seguida, tanto na seara da proteção internacional dos direitos humanos, como na seara da proteção do meio ambiente. Ora, se um texto de direitos humanos de referência, podemos considerar no plano global, é a Declaração Universal de 48, é certo que ela não encerra qualquer preocupação em relação à proteção do meio ambiente. Agora, é claro que uma leitura atual da Declaração de 48 pode ensejar aqui, pensemos, quando se fala lá em garantir melhores condições de vida para o ser humano, etc., né? Condições adequadas para o seu desenvolvimento, remeta a pensarmos que, bom, se o ser humano quer se desenvolver plenamente, ele tem que viver num ambiente de qualidade. Né? Agora, claro, isso é uma leitura século XXI em relação a um documento meados do século XX. Né, onde a preocupação maior da Declaração de 48 era justamente não permitir que todas as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial pudessem se repetir. A declaração, como já foi dito em outras ocasiões e como já é de conhecimento de vocês a partir da disciplina de Direitos Fundamentais, ela veio a ser juridicizada, quer dizer, transformada em um texto exigível dos Estados signatários lá em 1966 por meio de dois tratados internacionais. O primeiro, Tratado Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O segundo, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos adotados em Nova York em 1966. Nesses tratados, obviamente, se traduzem o conteúdo da Declaração de 1948, nós encontraremos indiretamente, e reitero, com uma leitura atual, a preocupação com a proteção do meio ambiente. Todavia, o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, quando fala, seja no direito à saúde, seja na eliminação, eu não me lembro exatamente o termo, mas na eliminação da fome, né, ele vai de alguma forma, mas também indiretamente, remeter à proteção do meio ambiente. Por quê? Porque o direito à saúde vai estar vinculado com condições ambientais satisfatórias. Esse é um ponto. Então, há um link muito claro entre condições ambientais, meio natural, meio humano, não interessa, condições do meio ambiente que sejam satisfatórias para que a pessoa possa gozar do direito à saúde plenamente. E por outro lado, quando se fala no eliminar-se, a fome, o texto vai falar em utilização adequada de recursos naturais ou algo do gênero, no sentido de que as técnicas de produção de alimentos devem ser adequadas para esse objetivo de eliminar a fome, o que remete a uma utilização, se nós formos buscar uma interpretação, mais uma vez, atual do texto, de 66, remete a uma utilização melhor dos recursos naturais, a uma utilização mais econômica dos recursos naturais, algo que hoje nós podemos chamar de agricultura de baixo carbono, agricultura sustentável, o que quer que seja. Então, são tratados internacionais que, indiretamente, sobretudo a partir de uma leitura atual, podem encerrar de alguma forma a preocupação com a proteção do meio ambiente. Reitero, essa não era a proposta original quando foram adotados esses tratados. Né? Até mesmo porque, ainda que se considerar os pactos de direitos humanos de 66, né, já próximo lá da preocupação com a proteção do meio ambiente, tá ok, só que as negociações que remeteram a que se adotassem em 66 esses dois tratados, elas remontam
ao fim dos anos 50, bem no início dos anos 60, ou seja, um momento onde ainda não se preocupava muito com essa temática ambiental. Agora, ainda na seara da proteção aos direitos humanos, agora sim nós vamos falar de dois tratados internacionais que trazem efetivamente o direito humano ao meio ambiente. Temos, de um lado, a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul, tratado internacional que traz lá no seu artigo 24 o direito do ser humano de viver num ambiente propício ao seu desenvolvimento, um meio ambiente são, né? Não chega a falar como nós temos no nosso texto constitucional ecologicamente equilibrado, mas remete a essa ideia, né? Lá no artigo 24 da Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos de 1981. Vejam que nós estamos falando já num momento posterior à Conferência de Estocolmo, né? Posterior, portanto, ao primeiro passo dado no âmbito da Organização das Nações Unidas em matéria de proteção ao meio ambiente. E o segundo tratado internacional nesse sentido é o Protocolo de São Salvador, protocolo que foi adotado à Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, a Convenção Americana de 69 prevendo os direitos civis e políticos, e o Protocolo de São Salvador, né, prevendo os direitos econômicos, sociais e culturais, dentre os quais, artigo 11, o direito de viver num ambiente são e de gozar dos serviços essenciais. Ora, podemos pensar que maravilha, um direito ao meio ambiente afirmado na Carta Africana, no Protocolo de São Salvador no nível interamericano, que ótimo, né? Muito bem. Só que a Corte Africana de Direitos Humanos, por exemplo, funciona desde 2004 apenas e tem um passivo muito grande de todas as ditaduras que existem no continente africano e não necessariamente vai abordar com grandes passos a temática ambiental. Quanto à Corte Interamericana, nós temos que, obviamente, o Protocolo de São Salvador, como é o caso da Convenção Americana de 69, são textos que são aplicados pela jurisdição lá de São José da Costa Rica. Entretanto, o próprio Protocolo de São Salvador de 1988 vai estabelecer um limite aos direitos econômicos, sociais e culturais sob o ponto de vista de sua oponibilidade perante a corte. Quer dizer, eles não são justiciáveis, todos eles. Eu não posso ir lá diante da corte e reclamar, falar que o Brasil está violando o meu direito ao meio ambiente. Isso é impossível, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque o Protocolo de São Salvador diz especificamente tratar-se de um direito que não pode ser oponível perante a Corte. Os únicos direitos oponíveis perante a Corte Interamericana são os direitos sindicais e os direitos relacionados a questões trabalhistas. Ponto. Né? Ocorre que a Corte Interamericana, por meio de uma recente opinião consultiva, recente, ela vai fazer 3 anos este ano, né? É a opinião consultiva 23 de 2017. Por meio dessa opinião consultiva, a Corte Interamericana diz, dentre outras coisas, nas mais de 80 páginas da opinião consultiva, que eu remeto vocês à leitura, é bastante interessante, é uma verdadeira aula de direito internacional do meio ambiente. Nessas 80 e poucas páginas, a Corte vai falar, dentre outras coisas, que os Estados têm obrigações positivas decorrentes do direito humano ao meio ambiente afirmado pelo artigo 11 do Protocolo de São Salvador. Ou seja, os Estados devem fazer com que esse direito possa sim ser gozado por parte dos seus jurisdicionados. E a partir do momento que a Corte, numa opinião consultiva, que é nada mais nada menos do que uma interpretação oficial de um dos tratados que ela aplica, que é o Protocolo de São Salvador, a Corte poderá amanhã estar diante de um caso onde se demande um Estado por violação ao direito humano ao meio ambiente. E ela, obviamente, vai ter que estatuir a partir dessas obrigações positivas que ela diz que existe. Então, se o Protocolo de São Salvador de 88 diz não se pode opor o direito ao meio ambiente perante a Corte, a opinião consultiva está dizendo o contrário. Não de maneira totalmente expressa, totalmente clara, né? Mas o meu entender, como o entender de vários colegas que são juristas na área ambiental, é nesse sentido. Acabou-se a inoponibilidade do direito humano ao meio ambiente perante a Corte Interamericana. Agora, ainda assim é interessante destacar que nessa jurisdição, Corte Interamericana de Direitos Humanos, há
alguns casos que remetem, ainda que indiretamente, à proteção do meio ambiente, mas enfim, não nos cabe aqui mencioná-los. Nós podemos pensar nisso para um outro momento. Voltando agora àquela segunda vertente inicial dos textos especificamente em matéria ambiental que tratam do direito humano ao meio ambiente. Quais são eles? Eu começaria com a Declaração de Estocolmo de 1972, por óbvio que em seu princípio primeiro reconhece e afirma um direito humano ao meio ambiente, mais ou menos nos mesmos moldes que depois o legislador constituinte de 1988 vai lá e coloca no nosso texto constitucional. Então, é um direito que é reconhecido, é um direito que é reconhecido a todos, é um direito que exige uma contrapartida, e essa contrapartida é contribuir para a proteção do meio ambiente. A dualidade do direito humano ao meio ambiente, portanto, está afirmada lá na Declaração de Estocolmo de 1972. Um outro passo importante, quando se fala na afirmação do direito humano ao meio ambiente, está na Carta Mundial da Natureza, uma resolução da Assembleia Geral da ONU, resolução, se não me falha a memória, 37/7 de 1982, da Assembleia Geral da ONU, como está também no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992. E eu estou falando aqui dos chamados direitos de acesso em matéria ambiental, direito à informação, direito à participação, direito de acesso à justiça em matéria ambiental, esses três direitos são os direitos de acesso. Direitos esses que são instrumentais em relação ao direito humano ao meio ambiente, que por sua vez foi afirmado em dois tratados internacionais posteriores a Rio 92. O primeiro deles vigente inicialmente em nível europeu, mas que hoje pode ser pode qualquer Estado membro da Organização das Nações Unidas aderir a esse tratado internacional, que é a Convenção de Aarhus de 1998. E o segundo, 20 anos mais jovem que a Convenção de Aarhus, e adotado em nível latino-americano e caribenho, Acordo de Escazú de 2018. Esses dois tratados internacionais afirmam, reconhecem a existência de um direito humano ao meio ambiente e não só, trazem os direitos de acesso enquanto direitos instrumentais deste para que se possa efetivamente gozar desse direito humano ao meio ambiente. Por quê? Porque se eu não tenho acesso à informação em matéria ambiental, se eu não tenho condições de participar de processos decisórios que possam eventualmente impactar o meio ambiente, se eu não tenho condições de ter acesso ao poder judiciário, seja para defender esses dois direitos, informação e participação, seja para defender o próprio meio ambiente, como é que eu vou ter defendido, como é que eu vou buscar garantir o meu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Então, esses tratados internacionais têm essa importância, né, uma importância premente na sociedade internacional, especialmente o Acordo de Escazú na sociedade regional aqui latino-americana e caribenha, na medida em que trabalha também uma preocupação específica da região, é a região onde mais se mata os defensores do meio ambiente. Então trabalha também essa preocupação específica à região, fazendo com que os estados adotem medidas no sentido de proteger essas pessoas. O direito humano ao meio ambiente, portanto, está afirmado de maneira bastante clara no cenário internacional, como já vimos, seja a partir de tratados internacionais em matéria de proteção aos direitos humanos, seja em tratados internacionais em matéria de proteção ambiental especificamente.